Por favor, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Isso nos ajuda muito a aproveitar para a maioria. A morte significa o fim, mas não no caso de Eugênia. O dela foi simplesmente o começo de uma nova vida como empregada doméstica na residência da Marquesa Crichton. Eugênia transmigra para o livro O Pecado Imperdoável. O livro que ela leu antes de sua morte absurda, o enredo do romance se concentra nos infortúnios do protagonista Joshua Crichton e na busca por vingança após o desaparecimento do casal Crichton. As frustrações da equipe Salários Não Pagos foram direcionados a Joshua e sua irmã gêmea, Selmia, seu apelido Sherry. Eles negligenciaram os gêmeos e pararam de dar-lhes refeições. Porém, o romance parou de ser atualizado no meio do caminho. Isso significa há uma aventura pela frente na residência de Crichton. O salão ecoa com sussurros, todos se perguntando para onde o casal foi. Eugênia ouve essa conversa enquanto secretamente rouba coisas preciosas, joias da propriedade, plenamente conscientes de que o casal está morto no quarto da empregada. Eugênia se preocupa por estar secretamente entregando refeições aos gêmeos, apesar do aviso do romance para quem ajuda, eles morrem cedo, ela não quer morrer de novo. Momentos depois, todos os funcionários estão reunidos para ouvir as regiões reais decretarem que o território de Crichton será administrado pela corte real da duquesa e todos os funcionários são dispensados. A notícia deixa os funcionários em pânico e frustração, mas Eugênia dorme profundamente em sua cama, despreocupada. Afinal, ela tem todas as joias que roubou no dia seguinte, em que acorda e encontra tudo saqueado. Ela pega sua mala para ir embora, mas para seu horror as joias roubadas sumiram. Ela decide vasculhar a propriedade na esperança de encontrar itens mais valiosos para levar de repente. A voz fala. É o jovem mestre Joshua Crichton. Ele pergunta se ela planeja ir embora, como o resto da equipe, sentindo-se culpada e encurralada. Eugênia tenta correr, mas Joshua agarra seu vestido e a puxa de volta. Ele tem algo a dizer depois de uma luta feroz de puxar e resistir. Os dois se sentam. Ele informa que os criados levaram tudo de valor e expressa sua gratidão por dando refeições a ele e a sua irmã. Ela responde que é simplesmente seu dever como empregada. Ela tenta ir embora, mas ele com raiva bate a palma da mão na mesa e a repreende, percebendo sua explosão. Pede desculpas. Eugênia se ajoelha para tranquilizá-lo e pede que ele fale. Ele diz a ela que os cavaleiros holandeses irão levá-los e que eles precisam da ajuda dela com o coração pesado. Ele pede a Eugênia para ser sua guardiã. Pedido deixa Eugênia congelada, incapaz de processar o que Joshua acabou de dizer. Ela não pode atender a tal pedido. Ele pede que ela leve ele e Sherry sabendo que ela planeja fugir. Ela suspira seu pedido. Mostra o quão desesperado ele está, em vez de dar desculpas. Ela revela as dificuldades de cuidar deles. Ela precisa de uma quantia substancial de dinheiro para sustentá-los, mas ela não recebeu seu salário, meses deixando-a completamente sem um tostão. Ela se curva e pede desculpas ao jovem mestre. A pessoa que precisa cuidar deles é Eileen Blair no romance. Ela é governanta da família Crichton, criando um vínculo entre os gêmeos. Alguns meses depois, ela foi demitida e se tornou uma cuidadora de uma senhora idosa. Mas depois de ouvir as notícias preocupantes sobre a família Crichton, ela corre para ver como estão as crianças. Supostamente sua chegada é o dia da licença de Eugênia, não querendo interferir no enredo original. Ela tenta sair, mas antes que ela possa ouvir o toque dos sinos, isso significa sua morte. Ela pede que Joshua vá com ela, mas ele se agarra a um pilar confuso e, não querendo ir embora, ela o confronta sobre seu esconderijo secreto e exige saber onde está. Joshua aproveita o momento e a faz prometer se tornar sua guardiã. Ela não tem escolha. Ela promete se tornar seu guardião e seus olhos brilham de esperança. Ele agarra a mão dela e a leva para um esconderijo secreto. Eles chegam em frente a uma parede de tijolos abaixo da escada que ele orgulhosamente mostra a ela seu esconderijo com brinquedos e comida espalhados. Eugênia está perdida em seus pensamentos, aliviada por ter voltado no tempo e esperando Eileen chegar. Joshua a traz de volta à realidade e a repreende de repente. Sherry geme de dor. Ele segura a mão dela e conta a Eugênia sobre a promessa que fez de cuidar de Sherry antes de seus pais desaparecerem. Eugênia sabe que é apenas uma história, mas fica com o coração partido ao ver as crianças sofrendo. Se ela renascesse como uma nobre, ela poderia ajudar as crianças. Mas não, ela renasceu como uma empregada doméstica. Ela dá um passo para trás e Joshua rapidamente segura seu vestido para impedi-la de fugir. Pobre criança. Eugênia se ajoelha, garantindo a ele que não vai fugir. Ela apenas se afastou para evitar acordar. Sherry e os dois se sentam contra a parede. Ela ri, achando-o fofo.
o que o pega desprevenido e o deixa tímido. Ela não quer interferir na história, então afastar-se parece a escolha. Certa, ela espera pacientemente pela chegada de Aileen, mas por que ela ainda não veio? Ela espera ansiosamente à noite, se perguntando se algum dia ela voltaria. Sua mente está cheia de preocupação caso ela deixe as crianças. Mas e se algo acontecer? Ela não quer morrer de novo. Ela se vira para Joshua perguntando se ele morreu qualquer coisa de valor que ele faz. Mas ele não está dando de graça das joias de sua mãe. Ele dá a ela um medalhão, um anel e uma fita com pedras preciosas. Ela não pode pegar isso. É uma lembrança de os pais deles. Sem falar que o medalhão tem fotos dos gêmeos. Só vai causar mais problemas se ela vender. Vendo a cara preocupada de Eugênia, ele pede que ela o leve ao Duque de Harris no Aisha Império. Ambos concordam em entrelaçar os dedos mínimos um com o outro. De repente, ele tira um contrato por escrito e faz com que ela assine que ela leia atentamente o contrato. 1 milhão de ouro como penalidade em seu rosto. Fica pálida e seu queixo cai. Ela relutantemente assina depois de ser culpada por Joshua, seus olhos se aguçam enquanto ela sorri e entrega a ele o contrato. Ela tem suas próprias condições. Ela quer que ele ligue para ela. Irmã, ele concorda sem querer na aldeia, eles se disfarçam e vendem tudo da mansão. Sherry chama pelo apelido de Chuchu Joshua. No romance, o assassino reconhece os gêmeos e mata Aileen. Por isso ela pinta o cabelo de preto e insiste em usar os apelidos deles. Eles ficam tão fofos com o cabelo preto. Eugênia tenta vai embora, mas Joshua a impede de perguntar para onde ela está indo. Ele não está baixando a guarda. Ela explica que precisa encontrar um emprego, já que eles não ganharam muito vendendo coisas que Sherry se apega a ela com força, não querendo que ela vá embora. Mas Eugênia promete comprar para ela um doce com sabor de limão, se ela esperar calmamente por ela. Em desespero, ela se preocupa em encontrar um emprego e cuidar dos filhos que chega na agência de emprego, na esperança de encontrar um emprego adequado. Ela examina cuidadosamente cada posto de trabalho descascando vegetais, nenhuma entrega de supermercado. Não de repente um jornal chama sua atenção, um emprego, procurando uma empregada doméstica para o Império Aisha. Ela bate o papel na mesa, assustando o agente de emprego intrigado. Por ele planejar retirar aquele posto de trabalho específico, já que ninguém se inscreveu há um mês, ela chega a um grande marrom cabana procurando pelo Sr. Elbury. Uma senhora a atende e a parabeniza. Se ela for contratada, ela bate forte na porta e grita pelo Sr. Elbury, assustando Eugênia. A porta se abre. Um homem de cabelo verde com óculos e uma expressão cansada abre a porta. O Sr. Elbury convida Eugênia para a entrevista, mas esta sala está uma bagunça. Ela se senta e ele começa a questioná-la. Ela está determinada a conseguir o emprego. Ele ressalta que ela se destaca porque a maioria dos candidatos se esquivou devido à passagem da fronteira para o Império Aisha. Ela acrescenta que também tem negócios importantes para fazer. Lá ela antecipa mais perguntas, mas ele alegremente informa que ela foi contratada. Hesitante, ela pergunta se é possível aumentar o número de acompanhantes, já que ela tem irmãos para trazer. Ela garante que eles já têm idade suficiente. No entanto, não é ele quem decide que é seu superior. Não era ele o empregador. Ele a leva até a sala de seu superior, alertando-a para não se intrometer na identidade de seu superior. Eugenia acha estranho. Por que não alguém passou ainda? Ela espera nervosamente, enquanto ele bate na porta. Ele a empurra no quarto escuro. O patrão é um filho da escuridão, porque as cortinas estão fechadas. De repente, uma voz fala, guiando-a. Dá 4 passos para frente para sentar. Ela segue o conselho dele e senta. Ela se apresenta sem saber com quem está falando e pergunta o nome do patrão. É Henrique. Ela pede desculpas por ter solicitado que seus 2 irmãos a acompanham no trabalho. Ela explica que seus irmãos precisam de um médico e estão dispostos a receber um salário baixo se ele concordar. Acende uma vela e Eugenia o vê de relance, cativada pela beleza dele. Ela fica nervosa quando ele se aproxima dele. Ela parece familiar, mas ele insiste que ela parece familiar. Momentos depois, ele percebe que ela é uma sequestradora de criança chocada. Ela defende ela mesma, mas sabendo que ela tem uma recompensa por sua cabeça, ele se recusa a trabalhar com ela. Ela cerra o punho e seu corpo fica tenso. Ele sabe que ela pegou os gêmeos Creighton antes de partir. Ela pergunta tempo antes de ele denunciá-la, já que ela tem irmãos mais novos. Ele a interrompe com um pedido de que não irá denunciá-la se ela mantiver seus negócios em segredo do mundo
exterior, ele não quer se envolver em assuntos problemáticos e irritantes, ela concorda e deixa o que eles estão escondendo. Ela suspira de alívio e se despede do Sr. Elbury. Ele parece mais desapontado por não trabalhar com ela do que ela. Eles se despedem e ele invade a casa de Henrique Sala. Ele o repreendeu por sua atitude meticulosa, mas Henrique explica que ela tem uma recompensa por sua cabeça, deixando-o em estado de choque e irritado. Ele cobre os ouvidos, recusando-se a acreditar que ela é uma sequestradora. Henrique explica contratá-la traz riscos significativos. No entanto, eles precisam deixar Hall Rent imediatamente, mas a fronteira está fechada desde que o paradeiro do príncipe herdeiro destronado é desconhecido. A fronteira foi fechada. Conduzir inspeções tediosas só levantará suspeitas entre Henrique e Elbury. A melhor solução é guiar a excursão de um nobre, mas eles precisam de um servo com eles. Henrique acrescenta que a recompensa é alta a ponto de seus cartazes de procurado chegarem a uma vila remota. Isso pode significar que a pessoa depois dela exerce um poder considerável. Exatamente um sorriso malicioso aparece no rosto de Elbury e pede para falar. Ele tenta convencer Henrique a contratar Eugênia enquanto lhe dá o papel dela. Ele amassa o papel, não estava ouvindo o que acabou de dizer. Alberi explica que um criminoso procurado terá cuidado com ela. Palavras e ações, eles não têm tempo para mais atrasos. Afinal, Henrique nunca falha. Uma missão. Henrique dá ao fazer Elbury pular de alegria. Eles vão encontrar Eugênia. Eu me pergunto que missão eles estão de volta à agência de empregos. Eugênia vê seu pôster de procurado. Ela realmente é uma criminosa. Mas por que as informações dos gêmeos não foram mencionadas no pôster? Seja qual for o motivo pelo qual ela precisa se esconder antes de partir, ela... Houve dois homens conversando sobre o príncipe herdeiro em um pôster de procurado Sigel Halloran. Ela sai na chuva, mas se esquece de comprar doces com sabor de limão. Ela hesita. É arriscado continuar vagando. Mas ela encontra um vendedor de doces de qualquer maneira. Henrique e Elbury chegam à agência de empregos pedindo o currículo de Eugênia, mas para sua decepção, ela não está registrada. Henrique e Elbury discutem, mas o agente interrompe dizendo que saiu há 10 minutos depois de perguntar sobre outro emprego. Eles não têm tempo a perder. Eles rapidamente saem da agência nas ruas escuras. Eugênia volta, dois homens a nocauteiam. Eles discutem sobre a divisão da recompensa quando alguém tira a bolsa de suas mãos. De repente, ela acorda e dá um soco no olho dele. Ela sai correndo do beco e esbarra em um homem. Ela tenta fugir, mas o homem segura o braço dela. Ela entra em pânico e o ataca, mas ele diz para ela se acalmar. É Henrique. Ela exige saber se ele está com os outros homens. Lembrando que ele não iria denunciá-la, os homens a alcançam, avisando Henrique que eles tinham negócios com Eugênia primeiro. Henrique abraça Eugênia e saca sua arma. Os homens riem, pensando que é apenas um brinquedo, até que Henrique puxa o gatilho e atira em um deles no braço, deixando-os em pânico. Eugênia está perdida em seus pensamentos. Por que ele está procurando por ela? Por que ele tem uma arma e um silenciador em mãos? Ele pergunta se ela sabe o que é um silenciador. Para sua surpresa, ela tem conhecimento sobre novas armas que poucos sabem. Ela expressa sua gratidão agradecendo. Enquanto eles saem do beco, ele diz que está lá para contratá-la e explicará tudo a maneira como, na noite estrondosa, ele a informa que ela é adequada para o cargo, sem mencionar que Elbury foi tão insistente que ela aproveita a oportunidade com prazer e fará o que Henrique disser que voltará a fazer Eugênia e a pede em casamento deixando-a sem palavras. Ah, meu Deus, o que eu também estou sem palavras. Ele explica a situação que poucas pessoas estão cruzando a fronteira e as saídas para outros países podem feche completamente as maneiras menos suspeitas de se passar por uma família com seus irmãos gêmeos. Ela só atuará como sua esposa durante as inspeções. Vendo esse trabalho factível, ela concorda. Henrique diz a ela que vai esperar ela no final, antes de eles se separarem, antes de ela cumprimentar os gêmeos. Ela tira um momento para se recompor depois de sua experiência. De quase morte do lado de fora da porta, tremendo, ela abre a porta e cumprimenta-o às gêmeas. Sherry a cumprimenta com entusiasmo e pergunta sobre o doce. Ela pede desculpas a Sherry porque o doce ficou molhado, mas Sherry não parece se importar. Joshua percebe suas mãos arranhadas e começa a se preocupar. Ele a repreende e diz para ela ter cuidado. O curioso Joshua pergunta se ela está trabalhando com o homem que ele viu da janela e se ele é confiável, mas ela não conhece sua formação, o que faz Joshua repreender ela, mas Sherry defende Eugênia, e ambos provocam Joshua de brincadeira, deixando-o irritado e amuado. Ele age como um adulto, mas no final, ele ainda é uma criança. Eugênia se abaixa, garantindo que ela não vai quebrar após a promessa. Ela diz aos gêmeos que eles precisam deixar o principado com seu patrão imediatamente.
quando começarem a fazer as malas. Eugênia lembra que esqueceu de mencionar que vai ter um marido. O que faz Joshua empalidecer é tão fofo como Joshua é tão protetor com Eugênia. O que ela quer dizer com marido? Sherry parabeniza Eugênia com alegria, perguntando se seu noivo é alto, rico e bonito confuso. Joshua se intromete. Ele pensou que ela estava procurando um emprego. Eugênia explica a situação novamente para escapar do império. Eles devem se passar por uma família por alguns dias. Ela os incentiva a seguir o plano e tome cuidado. Eles concordam e a abraçam com força. Depois de um tempo, Henrique e Elberry chegam. Na porta do quarto de Eugênia, ela e os gêmeos abrem a porta. Elberry fica aliviado ao ver a cor de seus cabelos pretos. Isso combina com o aumento das chances de Henrique se passarem por uma família de verdade. Eugênia os convida e Elberry tem o prazer de conhecer as crianças. Josué não gosta da ideia de se tornar filho de Henrique criança. Henrique fala com Josué perguntando se está tudo bem, mas ele não se sente confortável. Henrique o provoca dizendo que não tem paciência para forçá-lo a assumir o papel de pai e filho. Henrique o provoca dizendo que não tem paciência para pressioná-lo a assumir o papel de pai e filho. Ele lida com as crianças como um profissional, pois começa a ficar tarde. Eugênia incentiva as crianças a se apresentarem. Sherry alegremente se apresenta e faz uma reverência a Joshua, mas está relutante. Ele não quer dizer seu apelido. Eugênia se sente culpada ao fingir que o deixou para trás. Forçando-o a se apresentar momentos depois, ele se apresenta como Chuchu Albury o adora achar seu apelido fofo, mas Joshua o acha irritante. Eles começam a sair com Henrique, carregando suas malas, deixando as duas mãos de Eugênia abertas para os gêmeos segurarem atrás na cabine. Os gêmeos gostam do quarto. Henrique e Elbury os deixam desfazer as malas e pedem a Eugênia para vê-los depois, enquanto caminham pelos corredores. Eles apontam o relacionamento dela com as crianças. Se ela realmente fosse uma sequestradora, as crianças não a estariam seguindo assim. Isso os levou a concluir que eles não precisam investigá-la mais. E finalmente ficam aliviados por poderem deixar Harlan alguns momentos depois. Alguém bate na porta deles. É Eugênia e os gêmeos desfazem as malas. Foi rápido como eles não tinham muitas coisas. Joshua insiste em participar da reunião, dizendo que tem qualificações suficientes para participar. Mas Elberry não se importa em convidar todos para a reunião que eles designaram seus papéis. Eugênia e Henrique como casal, Joshua e Sherry como os filhos, e Elberry como o servo e o cocheiro. Henrique sugere mudar os nomes dos filhos, mas eles já concordaram em usando seus apelidos. Eugênia, por outro lado, precisa de um novo nome. Ela sugere usar o nome Harry, e nenhum deles parece se opor. Henrique está contando com Harry a partir de agora, e eles apertam as mãos. Eugênia nunca pensou que usaria esse nome novamente, fazendo-a se sentir estranha com isso. Harry poderia ser o nome dela antes de transmigrar. Curioso, ele se pergunta se Harry não é exatamente o apelido dela, mas ela garante a ele que responderá imediatamente. Era o nome dela em sua vida passada. Ela começa a mergulhar em seus pensamentos, se perguntando quantos anos ela tinha. Ela rapidamente volta à realidade quando Henrique a chama de Harry, testando se ela responderá como disse. Albury estará preparando carteiras de identidade para todos. Enquanto isso, Joshua acha estranho ligar para Eugênia Harry, mas ela garante que ele vai se acostumar com isso com o tempo. De repente ouve-se um barulho alto. Será que são as pessoas atrás dela? Ela fica tensa e abraça as crianças. Elbury abre a porta e, para sua surpresa, é a governanta que ela veio informar ele que ela não pode preparar o jantar para eles porque queimou o braço. Ela, em vez disso, lhes empresta a cozinha, mas Elbury não sabe cozinhar com um suspiro de alívio. Eugênia se oferece para cozinhar para todos que ela então pergunta o que eles querem comer. Sherry dá um cardápio completo de comida. Joshua a interrompe dizendo para ela escolher um alimento. Depois de uma breve pausa, ela decide comer panquecas com uma montanha de chantilly no meio cozinha. Eugênia fica nervosa porque Henrique a está ajudando ele a surpreende com suas incríveis habilidades culinárias, preparando um delicioso banquete enquanto comem. Joshua não pode deixar de perguntar sobre o verdadeiro motivo do fechamento das fronteiras. Henrique explica que o Ducado da Holanda se dividiu em duas facções. Benjamin, o filho ilegítimo, cortou laços com seu meio-irmão, o príncipe herdeiro Sigel. Benjamin toma o trono, tornando-o regente enquanto Sigel se torna um fugitivo. Eugênia empalidece o duque desaparecido e sua esposa não pertence a nenhuma das facções. E se Joshua perceber esse número de fugitivos subir para que os controlos nas fronteiras sejam mais rigorosos, a melhor maneira de usar os crachás de identidade do Império Aisha de Henrique e Elberry é disfarçar-se de família.
A partir de então, eles também se tornarão cidadãos do Império Aisha. Seu ato será centrado. O falecido pai de Harry, como motivo para entrar no Império Aisha, Elberry, informa a Eugênia que eles se encontrarão com o UPS superior, e ela deve parecer uma mulher nobre, já que a esposa de Henrique é a maior. O desafio é conseguir joias tão importantes quanto alianças de casamento. Eugênia diz a eles para não se preocuparem. Ela tem heranças dadas por seus pais, ela então pede licença e fala em particular com Joshua nervosa. Ela pergunta se pode pegar emprestado o broche dos pais dele e pendurá-lo por enquanto, para que a esposa de Henrique veja sua expressão inquieta. Ele concorda em emprestá-los para ela. Ela abraça Joshua e promete para devolvê-lo, mas ele se afasta timidamente e pede que ela tome cuidado. Eu realmente amo a personalidade de Joshua. Ele é tão gentil e protetor com Eugênia na loja de tecidos. Henrique e Eugênia são recebidos pelo designer animado. Ele ostenta com orgulho os tecidos raros e de melhor qualidade de sua loja. Ele pergunta por que ela está procurando roupas de manhã, mas isso deixa Eugênia emocionada e começa a chorar como parte de seu ato. Henrique o chama de rude por suas declarações. Ela garante que seu pai faleceu recentemente e deseja ficar de luto por ele até que sua dor diminua. Henrique a conforta enquanto segura a mão dela na frente do estilista, com um olhar de remorso. O estilista pede desculpas pela ofensa imperdoável e ordena que seus funcionários tragam roupas e tecidos. Momentos depois, ele traz amanhã tecidos coloridos de altíssima qualidade. Os trabalhadores tiram uma fita métrica, deixando Eugênia ansiosa. As roupas por baixo do roupão não parecem nada nobres. Henrique interfere, dizendo, levando-a. As medidas não serão necessárias. O designer avisa que pode não caber nela corretamente, mas Henrique acrescenta que ela está grávida do terceiro filho, então um ajuste mais folgado ficará ótimo. Isso assusta Eugênia Guarda. Isso não faz parte do roteiro, mas ela lida com isso sem problemas. Ele faz uma atuação doce e animada sobre o bebê deles, deixando-a nervosa, mas brincando junto. O estilista sai para embrulhar as roupas e tecido quando eles estão sozinhos. Eugênia o repreende pelo ato inesperado. Henrique compartilha seu susto quando as lágrimas caem pelo rosto dela. Ele se levanta, pega a mão de Eugênia e a elogia. Ele diz que está contando com ela para deixá-la nervosa. Ela ainda sorri e responde que também conta com ele na cabana. Elberry recebeu as carteiras de identidade mais cedo, mas não conseguiu o casamento certificado. Os artesãos também queriam deixar Halloran e se juntar a eles. Porém, Henrique tem suas condições. Os artesãos devem partir no mesmo dia que eles e se separar depois de chegar aos portões. Caso contrário, ele pode voltar sem entregar as certidões de casamento. Eugênia cumprimenta os gêmeos, informando que partirão amanhã. Joshua a bombardeia com perguntas, mas ela diz para ele vestir uma roupa de dormir roupas. Mas ele não gosta do desenho. Os gêmeos dormem, mas Eugênia não consegue. Ela olha para o broche que tem na mão, vai até a varanda onde encontra Henrique treinando. Ela o observa até que ele perceba e pergunta por que ela ainda está acordada. Ela explica e sai rapidamente. Espero que ele não pense que ela estava se aproximando dele sorrateiramente. No dia seguinte, todos com os artesãos estão prontos para partir. Mas algo parece errado. Algo parece errado com os artesãos. Henrique diz a Eugênia que ele e Elberry viajarão a cavalo ao lado da carruagem. Se necessário, ela pode abrir a janela para chame-os. Eles viajam até chegarem ao portão do Império. Aisha e Henrique se apresenta como nobres do Império Aisha, mas isso não lhes dá permissão para inspeção. O capitão pede seu crachá de identificação. Barão Henrique Tricent, ele o interroga perguntando o que o levou a Halloran. Ele veio buscar sua esposa e filhos. O capitão inspeciona a carruagem e interroga Eugênia. Ele pergunta a ela sobre seus anos de casamento e seu nome de solteira, Harry Laughlin. Por último, ele pede para tirar o chapéu para fins de identificação. Eugênia congela. Seu corpo fica tenso, apertando o vestido para fora a ansiedade. Ela tem que removê-lo. Eles não tratam as pessoas com roupas de luto com mais cautela. Eles estão procurando pelo consorte do príncipe herdeiro. Então, por que eles estão tentando verificar a identidade dela? Os gêmeos observem a expressão dela e chame sua atenção. Ela pede desculpas e se vira para o capitão perguntando se ele será o responsável pelo que acontecer. A seguir, se ela tirar isso, o confunde. Ele não demonstra respeito. Depois de verificar seu crachá de identificação e exigir falar com alguém de posição superior, ela o denunciará por sua grosseria e tirará o chapéu, o que coloca os guardas em pânico. Seu superior está o senhor, que certamente irá repreendê-los por convocá-lo por medo. Eles terminam a inspeção e os deixam passar. Eugênia solta um suspiro de alívio quando eles entram no Império. Finalmente, eles entram no Império Henrique para
para a carruagem e confronta o cocheiro. É hora de nos separarmos de... Repente, o cocheiro balança as rédeas e a carruagem sai correndo. A velocidade repentina coloca Eugênia e os gêmeos em pânico, abraçados com força. O que está acontecendo? Ela não vê Henrique e Elbury, levando-a a concluir que o cocheiro partiu. Ela precisa proteger os gêmeos. Henrique e Elbridge perseguem o carruagem. Ele saca sua arma pronto para puxar o gatilho, mas vê Eugênia agarrada do lado de fora da porta da carruagem. Os dois entram em pânico e dizem a ela para entrar. Ela precisa proteger as crianças primeiro. Hesitante e com medo, ela entra. Henrique puxa o gatilho, fazendo com que a carruagem perca uma roda e tombe. Ele verifica Eugênia e os gêmeos. Ele os deixa com Elberry e vê o cocheiro inconsciente. Ele foi subornado com raiva. Ele se pergunta como o plano deles vazou. De repente, Eugênia entra em pânico. Sherry desmaiou. É melhor não ser aquela governanta que disse ao cocheiro que ela precisa fazer algo. Que Eugênia entrega Sherry para Elberry e procura uma fruta. Entre os arbustos, ela pede a Sherry para abrir a boca, deixando uma gota do suco da fruta cair em sua língua. Ela aponta seu sabor doce e delicioso, fazendo. As mãos de Joshua tremem de raiva. Ele grita com ela por ser um guloso e então fica preocupado. O choque deve ter sido demais para ela. Eugênia se levanta e Henrique chama sua atenção em tom sério. Ele precisa falar com ela. Sua expressão fica furiosa e repreende o que ela era. Pensando em sair da carruagem, ela se explica, planejando usar seu poder de autodefesa contra o cocheiro. Mas ele não quis dizer que a repreende ainda mais, perguntando se ela não confiava nele para ir atrás deles. Ela se torna culpada. Ela pensou que Henrique não precisava mais dela, então ela resolveu o problema com suas próprias mãos. Ele a lembra do contrato para acompanhá-lo ao Império Aishan, não apenas escapando de Halloran. Ela nunca deveria ter assinado o contrato se não pudesse confiar nele. Ela pede desculpas. Não é sua intenção ofendê-lo para si mesma. Ela não é uma pessoa importante, afinal ela é apenas uma personagem secundária na história. Mas como ela assumiu o lugar de Aileen, ela acredita que teria que sacrificar sua vida para proteger os gêmeos, assim como Aileen na história original. Henrique a conforta com suas palavras, dizendo que ela é importante. Ele a lembra do peso de ser um guardião e ela deve levar isso a sério. Ela então percebe que está agindo de maneira tola antes de eles voltarem. Ele empresta a ela o lenço dele, enfaixando a palma da mão cheia de crostas. Todos montam em seus cavalos, mas Eugênia se esforça para subirem. Henrique a ajuda a subir, segurando sua cintura e levantando-a. Eles se olham e ela está vermelha como um tomate. Joshua percebe e pergunta se ela está bem. É só o tempo. Ela diz que na floresta eles acendem uma fogueira. Henrique e Elbury se revezarão na vigilância enquanto eles dormem. Eugênia e os gêmeos nos sacos de dormir. Ainda bem que ela trouxe suprimentos para dormir antes de adormecer. Ela organiza suas tarefas para amanhã, incluindo verificar como estão os gêmeos enquanto dorme a joia no broche. Começa a brilhar e uma melodia toca sussurrando que ela deve esperar pelo dia em que será reembolsada. Uau! O que isso significa? Foi alguém cantando enquanto ela dormia, meio adormecida. Ela acorda e vê Henrique acordado. Ele fica vigiando enquanto Elbury faz o reconhecimento. Ela se senta ao lado dele e se oferece para ocupar seu lugar, mas ele se recusa a deitar. Não garante que vai adormecer. Ela percebe que ele sofre da insônia. Ela remexe na mala, tirando óleo de menta e folhas secas de hortelã. Ela prepara chá para ele aliviar o cansaço e a insônia. Ela ainda pergunta se ele sente dores de cabeça muitas vezes, o que é verdade. Ele se oferece para retribuir a gentileza dela, mas ela recusa. É um simples presente de amizade. Ele aceita o presente de bom grado e promete fazer bom uso dele enquanto a noite cai. Eles passam o tempo ao falar sobre seu conhecimento sobre fitoterapia. Embora ela nunca tenha estudado formalmente, isso desperta a curiosidade de Henrique sobre ela. Ela comenta sobre a curiosidade dele, mas ele simplesmente diz que é bom ter conversa significativa. Ela fala sobre sua vida antes do falecimento de seu pai, fitoterapeuta. Ele nunca lhe ensinou nada sobre plantas, nem a deixaria chegar perto delas um dia todo. O conhecimento apenas estalou em sua cabeça. Ao ouvir isso, os fez rir. Não faz nenhum sentido. Ela começa a vagar em seus pensamentos, lembrando-se da vez em que se perdeu na floresta. 2 ou 3 dias depois, ela foi encontrada no fundo da floresta com animais ao seu redor. Foi uma experiência estranha, mas ela acredita que foi nessa época que adquiriu conhecimentos sobre ervas. Henrique interrompe seus pensamentos, perguntando o que ela está pensando. Ela responde sobre querer se tornar farmacêutica. Henrique diz a ela que o Império tem plantas e ervas raras, encorajando-a a seguir o curso. Amanheceu e amanhã chegou Sherry em melhores condições.
Joshua está aprendendo. Sobre passeios a cavalo com Henrique e Eugênia, ainda luta para montar um cavalo que eles viajam até chegarem ao Aishan Empire. Eugênia garante a Henrique que fará um trabalho melhor quando chegarem ao posto de controle, mas ele a aconselha a não se esforçar, pois tudo acabará em breve. Os guardas verificam sua identificação cartão e pede o cartão de identificação do marido. Henrique o entrega elogiando os guardas pelo seu trabalho árduo antes que o guarda pudesse dizer qualquer outra coisa. Ele percebe o cartão de identificação e começa a se curvar. O guarda expressa o quão honrado ele está em conhecer Henrique. Isso deixa Eugênia confusa quando eles entram no Império. Finalmente, descobriremos sua verdadeira identidade. Enquanto Eugênia seca o Sherry's cabelo molhado, ela percebe que a cor natural de seu cabelo está começando a aparecer. Por enquanto, eles devem aguentar, enquanto esperam seu salário no refeitório da pousada. Os gêmeos comentam sobre a comida deliciosa e Eugênia percebe que Henrique está usando luvas. Henrique então pede às crianças que subam as escadas, explicando que os adultos precisam conversar. Joshua se recusa, mas Eugênia lança um olhar furioso para ele, prometendo que contará a ele quando ela volta com relutância. Os gêmeos voltam para o quarto deixando Eugênia na mesa, com Henrique e Elbury. Henrique diz a Eugênia que agora eles devem se separar. Ela não esperava que fosse tão logo, ela fica triste com isso. Ela pergunta sobre seus pôsteres de procurado, mas Henrique diz a ela para não se preocupar. Eugênia devolve sua carteira de identidade e Henrique devolve seu pingente. Ele então lhe dá um bolsa marrom, é o salário dela. Ele a lembra de não gastar de mais ou de menos. Depois de uma breve pausa, ele pergunta se ela poderia caminhar um pouco com ele. Eles caminham em direção a uma árvore no topo de uma colina fora da pousada. Enquanto ela fica maravilhada com as árvores, Henrique fica desconfiado de seu conhecimento sobre armas e planeja denunciá-la quando retornar à capital. Henrique, por favor, não pergunte a ela sobre armas, e se ela pode usar um assustado, ela explica que nunca usou um e o questiona, mas ele evita admitir suas suspeitas. Em vez disso, ele oferece a ela uma arma para legítima defesa, mas ela se recusa. Ele lhe dá um cartão preto, mas ela está hesitante. Sem saber se tem permissão para pegá-lo, ela pergunta quando devolvê-lo, mas ele não se importa com a data como marcador. Ela faz uma torre de pedra garantindo que ninguém quebrará algo. Então, linda, antes do dia terminar, ela agradece sinceramente a Henrique. Mais uma vez, eles apertam as mãos e seguem caminhos separados de volta à pousada. Joshua espera por ela. Ela pede desculpas pela demora enquanto ela estava vendo alguém de Joshua. Fica triste por não ter se despedido deles. Ela devolve seu broche e pingente. Mas de repente as joias começam a brilhar. Uma voz ecoa perguntando quando ela virá. Ela se vira para Joshua perguntando se ele disse alguma coisa, mas ele não disse. Nem Sherry durante o sono, ela jura que ouviu algo assim como em seu sonho. Joshua a provoca, dizendo que os idosos tendem a ouvir mal coisas. Ela não é tão velha. Ela tem apenas 21 momentos depois. Ela coloca Joshua na cama e eles adormecem no dia seguinte. Eles fazem algumas tarefas para sobreviver no Império. Eugênia vê Joshua tomando um banho e interesse nas espadas, desejando poder comprá-las para ele. Ela chama a atenção dele e eles vão para o centro de informações da vila. Assim que chegam, ela compra um mapa do Império Aisha para se orientar o ducado. Depois de comprar o mapa, Sherry corre por aí fazendo Eugênia e Joshua repreendê-la ao mesmo tempo. Eles estão dizendo a mesma coisa ao mesmo tempo. Todos riem ao perceber isso de volta à cama. Eles olham o mapa. Se forem para o ducado de Harris, encontrarão a tia-avó dos gêmeos lá. Sherry pergunta se eles pegarão uma carruagem para chegar, mas se lembrando do que aconteceu antes, andar de carruagem não será uma boa ideia. Eles viajarão de trem entusiasmados. Eles expressam sua alegria em viajar confortavelmente. Eugênia se sente orgulhosa de si mesma ao entregar as crianças para sua tia-avó. Sua missão será cumprida. De repente, uma onda de tristeza a atinge. Ela ficará sozinha. Ela ignora o sentimento e coloca os gêmeos na cama. Eles com certeza sentirão sua falta. Eugênia, no dia seguinte, no trem-estação, os gêmeos olham. Para o maquinista assustados com sua aparência, o condutor garante que apesar de seus olhares, eles estão ali apenas para acompanhá-los. Seu olhar ele os leva até seu quarto no treinar e se instalar assim que partirem. Eugênia não terá mais ligação com Henrique. Ela se afasta enquanto olha pela janela se perguntando quando o verá novamente. Finalmente eles chegam ao Harris Ducado surpreso por eles adorarem o clima frio do norte. Joshua pergunta se eles estão indo direto para o Ducado, mas
Primeiro, eles precisam se preparar para encontrar a matrona. Eles vão para uma pousada e começa a desfazer as malas enquanto desfaz as malas. Eugênia encontra o lenço de Henrique. Ela esqueceu de devolvê-lo caso enterre-o com o cartão preto. Uma onda de tristeza a atinge se ela devolvê-lo, ela não terá nenhuma lembrança dele. Ela se lembra de não ficar triste. Afinal, ela ainda tem 1 ano para terminar seu trabalho. Joshua grita o nome dela várias vezes, perguntando o que eles farão a seguir. Ela pede desculpas. Ela precisa sair por um momento e pede que esperem por ela. Sherry quer ir com ela, mas Eugênia desaconselha. Ela precisa verificar algo primeiro, mas promete voltar o mais rápido possível. Sherry entende e a segue antes que ela se apresse para sair. Joshua faz um sermão para ela antes de sair depois que ela sai. Joshua chama a atenção de Sherry. Ele tem algo para discutir com ela sobre Eugênia. Desperta a curiosidade de Sherry, mas Joshua a faz prometer manter isso em segredo. Oh, eu me pergunto sobre o que eles estão falando depois de um tempo. Eugênia retorna animada. Ela comprou suprimentos para o cabelo. É hora de lavar a tintura de cabelo, mas sua expressão animada desaparece quando ela vê os gêmeos chateados. Eventualmente, eles lavam a tintura. Suas expressões ainda sombrias, Sherry admite que não gosta da cor do cabelo. Ela tenta admitir algo, mas Joshua a impede com raiva. O ar fica tenso. Eles brigaram enquanto ela estava fora momentos depois. Eugênia se senta com Joshua dizendo que eles não poderão ir para Harris Estate diretamente. O Duque e a matrona estão na propriedade Harris, mas eles não recebem nenhuma visita quando todos os ramos da família se reúnem. Até o imperador não pode visitá-los, o que ela deveria fazer. Eugênia envia uma carta endereçada à matrona Jacqueline Harris para devolver 2 lírios desaparecidos. Seja como for, parece improvável que você tenha notícias dela antes do evento familiar terminar. Joshua entende a situação como uma solução. Ela trabalhará como empregada doméstica na propriedade de Harris, mas levará algum tempo se isso significar um encontro. Sua tia-avó. Ele não se importa quanto tempo vai demorar. Ele dá a ela o broche e o pingente. Ela diz a ele que aquelas joias não são as que a marquesa herdou de sua família. Então a matrona nem vai reconhece-o irritado. Ele corta uma pequena quantidade de cabelo azul e dá para Eugênia. A matrona com certeza reconhecerá seu cabelo azul. Ele garante a Eugênia que ele vai crescer novamente e promete não cortar de novo com determinação. Eugênia promete mostrar o cabelo para a matrona em desespero. Ela se abaixa no chão, desapontada porque todas as vagas foram preenchidas. Ela deveria ter trazido uma recomendação carta. Ela olha para Harris Estate no topo da montanha, se perguntando como ela entrará. Ela planeja ir à loja de ervas, enquanto treme de frio enquanto caminha. Ela tenta se lembrar do que mais ela necessidades. De repente, uma comoção chama sua atenção. Ela se vira vendo um homem familiar em um casaco com capuz. Não há como ela tê-lo visto antes. Ele também parece familiar para mim. Também poderia ser o príncipe fugitivo. O homem explica que seu mestre insistiu que ele queria a erva trapaceira, Mulberry, mas o vendedor tenta vendê-lo erva hacking. Pois elas têm o mesmo efeito, ele demora um momento, mas o vendedor não espera. Ele vai embora. O homem o impede de ir embora, insistindo que vai comprar hacking. Eugênia impede o homem de receber, dizendo que hacking não é tão eficaz quanto o chá de amoreira. Presumindo que seu mestre tenha sintomas de artrite, ela explica que secar e moer o chá de amoreira em comprimidos é um remédio que reduz a dor da artrite. Hacking pode parecer semelhante, mas é uma erva diferente se seu empregador for consistente em tomar chá de amoreira. Tomar hacking só piorará sua condição. Esta informação irrita o vendedor, pois ele colhe ervas há 20 anos. Eugênia confronta o vendedor por seus 20 anos de colheita. Ele não tem muito conhecimento sobre ervas ou estava tentando enganar as pessoas para obter lucro. Ela o ameaça verificando as informações para uma loja de remédios próxima. Ela o ameaça ainda mais, denunciando-o à polícia, fazendo-o fugir do local. Ela se volta para o homem encapuzado, oferecendo-lhe ajuda para a loja de ervas depois de acompanhá-lo. Ela o aconselha a visitar um farmacêutico ou uma loja de ervas afiliada. Em vez de vendedores ambulantes, pode ser caro, mas é muito mais seguro. Ele percebe o sotaque dela e pergunta se ela é do Principado. Neste momento a assusta. Ele sabe sobre sua generosidade. Ela tenta ir embora, mas ele quer mostrar sua gratidão por ajudá-lo. Ele a agarra e a impede. Ele rapidamente percebe sua ação e pede desculpas, embora ela tenha feito um pequeno favor a ele. Isso o ajudou muito. Ele insiste em mostrar sua gratidão a ela. Ele é tão persistente que ela não pode recusar. Ele conta que trabalha para o Duque de Harris. O Duque. Esta é a oportunidade.
cidade. Ela admite que está tendo problemas para encontrar um emprego e pergunta se não é pedir demais a ele. Poderia ajudá-la a conseguir um na propriedade do Duque. Ele concorda alegremente e pede que ela se encontre com ele 2 dias depois, ao meio-dia. O rosto de Eugênia brilha de entusiasmo e espera que ela perceba isso e componha. Depois de um tempo, eles trocam nomes hesitantes. Ele se apresenta como Sion, enquanto beija a mão dela. Henrique e Elbury chegam a Horn, a capital do Império Aisha, enquanto passam pelo salão do Império. Henrique vê flores amarelas que o lembram de Eugênia Elbury, tenta chamar sua atenção quando o faz. Ele menciona sua cansativa jornada desejando que Eugênia estivesse com eles para torná-la menos exaustivo. Henrique se encontra com Sua Majestade, o Duque, que fica encantado em vê-lo. Henrique, o capitão de Charton, entrega seu relatório. Ele o contrabandeou com sucesso e está sob proteção segura. Irá trazê-lo a Sua Majestade depois de um tempo. De quem ele está falando? De quem ele contrabandeou? Ele continua desapontado, relatando que não conseguiu localizar o emblema do falecido Grande Duque, porque seus aliados foram mortos deixando seu paradeiro desconhecido. Mas depois de observar os movimentos da capital de Helrans, aquela pessoa também não encontrou o emblema. Me pergunto de quem ele está falando sobre Sua Majestade. Lhe garante que não há nada com que se preocupar. Isso significa que seus aliados o esconderam em um lugar difícil. Ele pede mais relatórios. Henrique hesita em contar a ele sobre a arma de Eugênia, mas decide ficar em silêncio. Em vez disso, ele pede um pedido que gostaria de se aposentar. Sua Majestade suspira. Já se passaram 3 anos desde que ele solicitou pela primeira vez sua aposentadoria à elite da unidade de tiro de precisão. A força é valiosa demais para deixá-la ir tão facilmente que ele dispensa Henrique, dizendo que eles revisitarão esse assunto após seu retorno. Então os dois voltam para a vila que Zion compartilha alegremente a notícia de que Eugênia pode trabalhar na lavanderia. Ela pula de alegria agradecendo por ter levado sua pergunta a sério. Ela pode ser entrevistada pela empregada depois que eles tomarem o chá. Não dá tempo para desperdiçar. Ela bebe o chá imediatamente e sai apressadamente. Sion tenta alcançá-la. Ela acidentalmente esbarra em um homem e tropeça no peito de Sion. Ele pergunta se ela está bem, mas ela rapidamente corre lá. Eles chegam na propriedade de Duke Harris. Ela precisa se sair bem na entrevista. Sion mostra a ela o anexo e bate na sala da empregada doméstica. Ela abre a porta e se apresenta como: leia antes de convidar Eugênia para entrar. Ela diz a Sion que o mordomo estava procurando por ele. Sion sorri para Eugênia que uma mensagem de parabéns. Leia se repete e Sion sai. Leia pergunta por ela. Carta de recomendação. Como ela mencionou trabalhar como empregada doméstica em uma família nobre, ela explica que não recebeu, porque saiu com pressa. Ela sabe que vai ser difícil, porque uma carta de recomendação é um deve. Quando você trabalha para um nobre, Leia suspira e se torna honesto com Eugênia. Contratá-la seria visto como favoritismo, já que o recrutamento terminou há 2 meses, mas Sion implorou para que ela abrisse uma vaga, colocando-a em uma situação difícil. No entanto, ela lhe oferece uma posição temporária até o final da estação de crescimento e lhe dá o contrato que ela assina alegremente e aceita que ela deve chegar no início do ano. Amanhã de manhã, os gêmeos acordam cedo para se despedir de Eugênia. Ela beija Sherry e se inclina para beijar Joshua, mas ele se recusa firmemente, levando Eugênia a chamá-lo de mesquinho antes de ir embora. Joshua lembra: ela se cuide e não responda aos superiores. Ele está sempre preocupado com ela. Ela sai e respira fundo, pedindo a Henrique que lhe dê forças enquanto ela segura o dele. Lenço. Meu Deus, essa cena me deixa tonta do lado de fora da propriedade. As empregadas se reúnem para conhecer Eugênia, mas a expressão delas sugere que ela não é bem-vinda. Eugênia se aproxima de uma garota de cabelos laranja perguntando o que ela vai fazer. Ela lhe dá uma cesta de roupas para lavar, avisando para não danificá-las. Ela coloca as roupas em uma bacia vazia e começa a lavar. Ela ouve a excitação da outra empregada com o mestre chegando, e sua beleza ela pensa consigo mesma. Pode haver alguém que combine com a beleza de Henrique. Ela então volta a se lavar depois de um longo dia. Ela cumprimenta os gêmeos e Joshua carrega a bolsa. Ela está carregando os ingredientes para seu creme para as mãos. Depois de se trocar, ela começa a trabalhar. Ela mistura os ingredientes de acordo com as medidas no dia seguinte. Eugênia cumprimenta todas as empregadas e as deixa experimentar o creme para as mãos dela, a empregada de cabelo. Laranja experimenta, maravilhada,
O creme deixa sua mão áspera tão macia que ela pergunta onde comprou e descobre que ela mesma fez isso. Isso desperta curiosidade entre os outros empregadas que começam a se apresentar para Eugênia. Ninguém resiste ao seu charme alguns dias depois. Eugênia pendura os lençóis e, para sua surpresa, Sion a visita Jenny. A empregada de cabelos laranja interrompe eles, rindo de sua interação. Zion oferece a ela um saco de biscoitos e diz a Eugênia para compartilhá-lo com o resto. Ele informa a ela que membros da família do ramo Harris Dukedom chegarão logo e todos vão se reunir na entrada da frente. Ele se despede e Jenny brinca com ela sobre Sion, se perguntando que relacionamento ela tem com Sion, mas Eugênia nega todas as suas suposições que ela lembra do momento em que acidentalmente tropeçou no peito de Sion e rapidamente afasta. Na entrada, Eugênia planeja se encontrar com Madame Matriarca, mas como ela pode, Jenny chama sua atenção provocando-a, dizendo que Sion está olhando para ela. Ela olha para ele e ele dá uma piscadela. De repente, ela percebe a empregada encarregada das roupas e da roupa de cama da senhora matriarca, Amy, que parece estar preocupada. Eugênia pergunta se algo está errado e se oferece para ajudar seus pais. Estão de visita um dia antes e ela tem muito trabalho para terminar. Esta é a chance de Eugênia. Eugênia se oferece para assumir seu trabalho e sua rosto se ilumina com esperança. Ela prometeu retribuir a gentileza de Eugênia. De repente, a família chega. Ele pergunta ao mordomo se sua graça voltou, mas ele logo chegará da capital. Ele se pergunta que negócio o está mantendo ocupado na capital, quando deveria estar preparando seu herdeiro. O mordomo garante que sua graça sabe que o mordomo se oferece para acompanhá-lo e ele se despede para prestar homenagem à sua alteza. O chefe e empregada dispensa todos para voltarem ao trabalho. Parece que o mascarado não tem um bom relacionamento com seu ramo familiar. Eugênia começa a lavar os lençóis da senhora matriarca, deixando-a exausta e nervosa. Ela tira o lenço de Henrique com o cabelo de Joshua antes de colocá-lo nos lençóis. Ela pede a ajuda de Henrique, ela precisa para ter sucesso no dia seguinte. Leia com raiva clama por Amy, exigindo saber por que ela colocou algo estranho nos lençóis de sua alteza, deixando Amy confusa. Isso era exatamente o que Eugênia queria. Ela interrompe e admite que a deixou acidentalmente pertences nos lençóis de sua alteza. Ela pergunta a Leia se ela viu o que havia dentro dela. Leia leva Eugênia até sua alteza e a aconselha a se desculpar. Ela segue ela, pode finalmente conhecer a senhora. A matriarca Jacqueline Hannah Harris e a tia-avó das crianças, ela foi chefe da família Harris Dougal por muito tempo, chegam ao conservatório onde sua alteza está tomando chá. Eugênia pede desculpas por seu ato desrespeitoso, explicando seu assunto urgente para discutir. Como paciente de sua alteza a ouve. Sua Alteza explica que a cor azul claro é de sua família origem, se manifestando como um retrocesso genético. Ela acrescenta que apenas ela e seu irmão carregavam isso em sua geração. Pensei que ela ficaria furiosa com ela, mas acho que estou errada. Mas depois que o irmão dele teve filhos, também apareceu em sua sobrinha, mas que ela saiba, faleceu. Eugênia explica que os indivíduos que ela trouxe são gêmeos da Marquesa de Cretan, sua sobrinha neta e neta sobrinho está vivo atordoado. Ela não tem palavras, ela duvida de suas palavras ou está hesitando. Eugênia cai no chão preocupada porque os filhos não são de um ramo formal da família, então ela pode não levá-los. Ela implora, explicando que as crianças pediram ajuda a uma empregada como ela, sem reclamar. Ela desvia o olhar. O tempo todo, ela pensou que as crianças estavam mortas. Ela ordenou que alguém investigar, mas já era tarde. Ela pega a carta que Eugênia havia enviado. Ela nunca entendeu o que significava. Então ela se vira para Eugênia e ordena que ela traga as crianças no dia seguinte, sem chamando essa atenção. Se ela for enganada, ela não vai perdoá-la. Eugênia sorri agradecendo de todo o coração no meio da noite. Eugênia termina de confeccionar os pingentes dos gêmeos. Originalmente, Joshua tinha pedido um pingente, mas ela estava tão ocupada que esqueceu que as joias começaram a brilhar sussurrando que está pronto. Mas Eugênia não percebe. Ela se vira. Para os gêmeos que estão dormindo, ela suspira ao sair. Ela não verá mais as crianças antes de dormir. Ela as coloca na cama uma última vez no dia seguinte. Todos estão animados no café da manhã. Ela dá a elas o pingente que ela fez e dá a entender que eles precisam de roupas novas. Joshua percebe seu comportamento estranho e fica desconfiado enquanto eles comem. Eugênia percebe como é bom tomar café da manhã com eles, se o tempo passar devagar depois do café da manhã. Eugênia os leva para um boutique, sabendo o quão cara a boutique é. Joshua deseja ir embora e se oferece para ir a um mercado. Eugênia não quer usar seu método ilegal, mas ela não tem escolha. Ela ordena que Sherry vá a Garrio e mande o acompanhante Joshua
Joshua entrar na boutique. O estilista os cumprimenta e começa a tirar suas medidas. Depois de um tempo, eles estão vestidos com roupas azul bebê. Confiança elogiando Joshua se aproxima de Eugênia, dizendo que o lugar é muito caro. Mas Eugênia explica que de agora em diante, eles devem usar roupas adequadas. Eles finalmente vão conhecer seu tia-avó. Joshua é tão atenciosa e madura para sua idade que seus olhos se enchem de esperança e entusiasmo. Eugenia diz a eles para serem educados e ela os acompanhará ao Ducado de Paris. Por último, ela agradece por segui-la sem reclamar, deixando os gêmeos preocupados à noite. Eugênia acompanha formalmente os gêmeos ao conservatório, onde sua tia-avó está esperando. Eles parecem estar nervosos. Os gêmeos cumprimentam a tia-avó e se apresentam. Joshua pede desculpas pela visita repentina e expressa sua gratidão por ela ter concordado em conhecê-los. Porém, não era da tia-avó. A primeira vez que os conheceu, ela visitou Mia, sua sobrinha e afilhada, quando ela deu à luz os gêmeos. Vendo seus cabelos azuis claros e olhos dourados, ela os abraça. Eles realmente são filhos de Mia. Suas dificuldades voltam rapidamente e eles choram em seus ombros. Momentos depois, ela diz às crianças para comerem. Ela se vira para Eugênia demonstrando empatia por suas dificuldades ao cruzar a fronteira com os gêmeos. Não é fácil. Ela lhe dá sua mais profunda gratidão. Eugênia então pergunta: o que acontecerá com os gêmeos? A senhora diz que cuidará deles, pois são os últimos de sua linhagem. Ela explica ainda que eles ficarão como hóspedes na propriedade até que seu filho, o chefe da família, retorne. Eugenia planeja ficar com as crianças até que elas possam se adaptar ao novo ambiente. Ela pede para voltar trabalhando até a lavanderia, deixando a senhora surpresa. Ela não quer uma recompensa maior. A senhora atende seu desejo e permite que ela vá embora. Aparentemente, os gêmeos não querem que ela vá embora, mas ela promete que irá visitá-los amanhã. No dia seguinte, ela bate. Formalmente no quarto dos gêmeos, ela entra e pergunta às crianças como elas estão. As crianças pareciam estar tristes. Elas admitem que gostaria que Eugênia os tratasse como antes, casual e confortável. Eugênia percebe que pode ter sido desatenta aos sentimentos deles. O tratamento formal os deixa desconfortáveis. Ela toma um profundo respira fundo e pede desculpas a eles, chamando-os pelos apelidos. Seus rostos se iluminam de alegria e a aconselham a fazer seu trabalho bem antes de partir. Ela aconselha os filhos a causarem uma boa impressão. O Duque Eugênia volta apressadamente ao trabalho, esfregando pilhas de roupa suja às luvas que está lavando. A faz lembrar de Henrique ver o rosto dele. Aliviaria seu cansaço. De repente, uma empregada anuncia o mestre ao retornar. Ela se levanta, mas é puxada pelo herdeiro de Lord Merlin, ordenando que ela lave os lençóis discretamente. Ela precisa cumprimentar o mestre, mas não tem escolha a não ser obedecer à ordem na entrada da frente. As criadas e o mordomo cumprimentam o mestre sussurrando sobre a organização especial que nos estabeleceu para ele. Mestre, a saudação deles é, na verdade, Henrique. O mordomo informa a Henrique que todos os convidados da família do ramo chegaram. Elberry segue atrás de Henrique e pergunta, brincando, quantos dias de folga ele receberá um mês por ano? Henrique diz para ele sair do trabalho e voltar no dia seguinte. Ele está falando sério depois daquela missão exaustiva que recebe menos de 24 horas. Ele tenta persuadi-lo ajoelhando-se no chão, mas a atenção de Henrique está voltada para o mordomo. Ele exige que o mordomo o leve para seu quarto depois que ele visitar sua mãe, que é ele de quem estão falando. Ele cumprimenta sua mãe e verifica como está o bem-estar um do outro antes de se sentarem. Uma vez sentados, Henrique pode se familiarizar com o cheiro do chá. É semelhante ao chá de Eugênia, sua mãe menciona Mia. Ela conta a ele que alguém cruzou a fronteira com seus filhos. O Ducado de Halloran deveria ter fechado suas fronteiras atualmente. Ele pergunta sobre suas identidades, e se são realmente os filhos de Mia, ela explica que eles compartilham o mesmo cabelo azul que só passa pela linhagem deles. Ela acrescenta que a empregada que os acompanhava tem uma natureza honesta. Uma empregada, Henrique deseja ver a empregada e pede licença como... Sempre é difícil de ler fora de casa a propriedade. Leia chama a atenção de Eugênia e ela exige que ela a siga. As outras empregadas a provocam por seus erros do passado, presumindo que ela está se metendo em problemas enquanto caminham. Eugênia pergunta onde eles estão indo. Leia diz a ela que o mestre deseja vê-la. O mestre. Ela começa a pensar demais no motivo pelo qual ela pode estar em apuros. Leia diz a ela para ir sozinha, como o mestre solicitou. Especificamente, só ela para entrar. Ela entra nervosa e abaixa a cabeça com muito medo de ver o rosto dele. Uma voz familiar fala dizendo que não é a primeira vez que eles se encontram.
Ela olha chocada. É Henrique! Ela gagueja, enquanto ela o cumprimenta e ele lhe oferece um assento. Eles discutem sobre os gêmeos. Eugênia explica que não sobrou ninguém para cuidar dos gêmeos da Marquesa Crichton, então ela cuidou deles do outro lado da fronteira de forma engraçada, como Henrique os acompanhou. Sem saber, ela implora a Henrique para se tornar seu protetor e escudo. Henrique se levanta e pergunta se ela sabe o que é. A Assembleia de Crescimento é uma reunião onde toda a família do ramo mostra suas habilidades para se tornarem herdeiros da família ducal. Isso significa que os gêmeos são novos candidatos. No entanto, eles se opõem a uma ameaça à autoridade de Henrique como chefe da família e paz dos Harrys da família ducal. Ele se aproxima de Eugênia exigindo saber por que ele deveria cuidar dos filhos. Eugênia pergunta a Henrique por que ele está escolhendo um herdeiro do ramo família quando ele ainda era tão jovem, mas Henrique não consegue explicar seus motivos. O ramo da família apoia seu método de selecionar um herdeiro com base em suas habilidades, mas nesta situação, é certo que eles não o farão. Deixe as crianças em paz. Ele está certo, os gêmeos podem estar em perigo. Eugênia argumenta que ele não vai deixar isso acontecer, afinal ele é o chefe da casa do duque, permitindo aqueles que vão contra. As decisões de o chefe realmente perturbaria a paz da família Harris Duke. Henrique destaca sua atitude inteligente e perspicaz, levando-o a considerar a situação das crianças ao ouvir isso. Eugênia pula de alegria e agradece formalmente. Henrique pede que ela ligue para ele pelo nome dele, e Eugênia concorda relutantemente. Antes de sair, ela oferece mais chá de menta para ajudá-lo a dormir, e eles concordam em entregá-lo secretamente. Ele diz a ela para deixá-lo onde seu cavalo preto fica e expressa sua felicidade em vê-lo novamente. Henrique sente o mesmo, e ela se despede. De repente, o mordomo bate em sua porta, trazendo-o para seu escritório. Ele cumprimenta Henrique como Duque Harris e diz que tem muito o que discutir com ele, então é dele que eles estão falando. Mas quem é ele durante o chá com a tia-avó? Eugênia pergunta por que ela ligou para ela. Ela informa a Eugênia que os gêmeos estão temporariamente na mansão até o final da Assembleia de Crescimento. Ela então pergunta o que Henrique discutiu com ela. Depois de um tempo, ela informa a Eugênia que ela deveria se considerar como os gêmeos empregada doméstica e fala em nome deles, e ela relutantemente obedece do lado de fora da porta das crianças. Ela se preocupa em como contar a verdade às crianças sobre sua partida. Se ela ficar mais, ela pode cometer erros e prejudicá-los. Ela entra no quarto deles sem perceber que Eugênia havia entrado. Eles parecem estar ocupados conversando sobre algo. Eles saltam surpresos ao ver Eugênia e rapidamente dizem que estão ocupados com os vermes. De Joshua Caligrafia, eles provocam um ao outro, mas Eugênia sabe que algo está errado. Ela ignora e pede a Joshua para escrever uma carta para ela, para que ela diga a eles que eles podem não se ver todas as vezes. Mas um dia ela diz a eles que o Duque é alguém que eles conhecem, o homem bonito, bom em andar a cavalo. O que isso tem a ver com as cartas que Josué pergunta? A Eugênia diz a ele que é hora de encontrar um novo emprego e concluir o contrato. O que ela quer dizer com finalizar o contrato é que ela está saindo. Eugênia se explica, mas Joshua, com raiva, mostra a ela o contrato deles, reafirmando seus termos, e as condições os acompanham até a casa do Duque de Harris e garantem que encontrem um novo guardião. A violação do contrato resultaria em uma multa de 1 milhão de ouro. Eugênia pede esclarecimentos. Não é sua tia-avó, que já é sua guardiã? Joshua informa a ela que as coisas ainda não estão claras, e somente após a cerimônia de maioridade, tudo estará resolvido, o que significa que Eugênia ainda é sua guardiã. Ela não esperava que as crianças reagissem com tanta raiva que ela valida seus sentimentos e os tranquiliza, pedindo-lhes que discutam esse assunto na próxima vez que Sherry implora a Eugênia para não ir embora. Ela promete que Joshua não vai implorar por sua paciência até a cerimônia de maioridade, e ele a fará viver no luxo e na extravagância. Nenhum Joshua pode agir duramente, mas ele é, na verdade, o mais doce. Eugênia ri e diz: boa noite. Ela para um momento do lado de fora da porta deles, percebendo que a resistência deles é mais forte do que ela esperava. Ela está fazendo isso pelo bem deles. Se eles continuarem interagindo com ela, sua reputação será prejudicada, especialmente porque ela é uma criminosa procurada. Ela anda pelos corredores escuros, imaginando sua vida estudando para se tornar farmacêutica e administrando uma loja de ervas. Na próxima vez que conversar com as crianças, ela será honesta com eles. Com certeza eles entenderão seus motivos.
Eles são sábios apesar da tenra idade. No dia seguinte, Elbury fica de mau humor com Amerique por não lhe dar uma chance, quando tudo o que ele faz é olhar para uma janela. Ele tenta chamar sua atenção, mas parece que ele está ignorando-o de repente. Leia bate e lhe entrega documentos que precisam de sua aprovação. Ele pega uma carta de demissão se perguntando de quem é. Leia informa que é de Eugênia, pedindo para ela passar isso para ele, já que se trata dos gêmeos Crichton. Sua expressão muda e diz a ela para colocar isso em espera. O ar fica tenso, fazendo Elbury e Leia saírem de seu escritório. Ele olha para sua carta de demissão e amassa porque ela está indo embora. Depois de trazer os gêmeos, ele não tem certeza porque a ideia de Eugênia ir embora o incomoda. Henrique se recompõe. Ninguém nunca se importou com ele do jeito que Eugênia faz seu bem-estar, sempre ficou em segundo plano, tanto para sua família quanto para o Estado. Até que Eugênia, uma mulher que ele não conhece há muito tempo, se preocupa com ele. Ele amassa o papel novamente, planejando mantê-la sob seus cuidados. Lado, ele não quer perdê-la de novo na floresta Ciano, chama-se a atenção de Eugênia de uma árvore dizendo que está procurando por ela, já que faz tanto tempo desde a última vez que se encontraram. Ele a pega trançada a cabelo e puxa-o para perto do rosto dele, perguntando como ela está. Agora, estou confuso sobre quem enviar Cian e Eugênia, ou Henrique e Eugênia. Então, pessoal, o que vocês acharam dessa história até agora? Por favor, se inscrevam e ative as notificações para atualizações sobre esta e todas as nossas outras histórias, para que você possa ser o primeiro a saber quando elas forem lançadas. Muito obrigado pelo seu apoio. Até a próxima.